João capítulo 12, parou. Nós vimos na semana passada, a gente esteve estudando esse capítulo. Hoje nós estudamos o capítulo 13. Vamos ler o versículo 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém. Quando Maria derramou o unguento nos pés de Cristo, a casa ficou toda perfumada. Eu acho que essa frase final aqui é uma das frases mais importantes dessa passagem. Encheu-se a casa do cheiro do unguento, do perfume. Uma casa perfumada, irmãos, é agradável e atraente. Todos se sentem bem ali. Ali há harmonia e alegria. Ela atrai e agrada os visitantes. É um lugar maravilhoso de se viver. É um pedacinho do céu na terra. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre essa casa perfumada. Nós estamos no mês da família, esse é o último domingo desse mês. E quando a gente pensa em família, a gente pensa em lar. Em lar. Lembrando aos irmãos que quando a Bíblia fala em família, em casa, ela está se referindo principalmente a um lar, uma casa, as pessoas que ali residem. É claro que nós oramos e queremos a salvação de toda a nossa parentela, mas a nossa parentela tem centenas de pessoas. A Bíblia enfatiza muito a questão do lar. Quem mora na casa, pai, mãe, filhos, ou um avô, um tio, um sobrinho, mas quem mora naquela casa faz parte daquele núcleo ali, daquela família. E nós vemos aqui uma família muito abençoada, mas é muito interessante que fala de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E é interessante porque não fala se eles eram casados ou não. Não fala se eles tinham filhos ou não. E a gente fica pensando, que família interessante. Não tem um casal, não tem filhos, tem 3 irmãos. Talvez eles fossem casados, talvez tivessem filhos, não sabemos. Mas o fato é que lá em Lucas 10, Marta reclama de estar servindo sozinha. Então, servindo sozinha, né? Se tinha parentes, não estavam presentes. Mas o fato é que são 3 irmãos, mas não tem problema. Nós vamos falar sobre uma casa perfumada, que exala o perfume de Cristo. Vamos pensar o seguinte: o que perfuma uma casa? O que perfuma uma casa? O que deixa uma casa cheirosa? É claro que eu quero que você entenda que a gente vai estar sempre falando aqui simbolicamente. Simbolicamente. O que deixa uma casa cheirosa? O que faz uma casa expelir a fragrância adorável de Deus e da adoração a Deus? Bom, o que perfuma uma casa? Primeiro, a presença de Jesus. A presença de Jesus deixa uma casa cheirosa, deixa uma família, deixa um lar agradável. Nós vemos no texto que Jesus estava lá. Jesus estava naquela residência, e não só ele estava naquela residência, mas ele sempre estava lá. Sempre que ele passava por Betânia, ele parava lá. Isso é, Jesus gostava daquela casa. Ele gostava de estar naquela casa, gente.
Eu fico pensando, você pode pensar assim, mas Jesus também está na minha casa. Lógico, Jesus está no universo inteiro, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando da presença de Jesus manifestada na nossa casa, agindo, abençoando. Assim como Jesus, ele chegou naquela casa e lá ele falava, lá ele ensinava. Lembra em Lucas 10, quando Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo ele ensinar. Lá a luz de Jesus brilhava e aquela casa se tornava um lugar de culto, um lugar da presença do Senhor. É claro que Jesus está na nossa casa, mas é outra coisa ele atuar na nossa casa. É claro também que Jesus está sempre na nossa casa, mas outra coisa é ele gostar de estar na nossa casa. E eu pergunto, será que Jesus gosta de estar na nossa casa? Irmãos, nós como cristãos, nós temos que entender que Jesus não é um conceito, Jesus não é uma filosofia, Jesus é um homem. E é um homem que está sentado à direita de Deus, mas pelo seu Espírito ele está presente em todo lugar. Então quando você vai à sua casa, Jesus está lá. E a gente, com educação, a gente procura receber as pessoas bem, né? Quando vão na nossa casa. Mas a gente recebe Jesus bem. A gente percebe que Jesus está com a gente ali na nossa casa. E Ele se agrada da nossa casa. Vendo o nosso comportamento, vendo as nossas escolhas, nosso procedimento, Ele se sente bem ali. Ali é um ambiente onde Ele fica feliz. Ele ficava muito feliz na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Ele tornou-se amigo íntimo deles. A Bíblia fala que Lázaro era um amigo de Jesus. Marta e Maria também. Eu pergunto para você, Jesus se sentiu bem na casa de Simão, o fariseu? Quando ele entrou lá? Ele só se sentiu bem quando aquela mulher, aquela prostituta, né, veio, entrou na casa e fez parecido com o que Maria fez aqui. É uma outra cena, tá? Os irmãos não confundam uma com a outra. Quando aquela mulher da cidade, uma pecadora, provavelmente uma prostituta, entrou e regou os pés do Senhor com lágrimas e secou com os seus cabelos, aí ele se sentiu bem. Porque antes ele disse: Simão, você nem lavou meus pés, você nem ungiu meu cabelo e você nem me deu um beijo, Simão. Eu fui muito mal recebido nessa casa. Eu não me senti bem nela. E a gente tem que pensar, não é só, por exemplo, eu pensar assim, não, eu quero me sentir bem na minha casa. E você também dizer, eu quero me sentir bem na minha casa. Eu quero fazer tudo para que eu me sinta bem na minha casa. Não. Primeiro lugar é que Jesus se sinta bem na minha casa. Que Jesus se sinta bem na sua casa. Por quê? Porque nós somos pecaminosos, pecadores, e às vezes coisas que nós fazemos para que nós nos sintamos bem na nossa casa é algo que torna um fardo para Jesus estar lá. Então eu tenho que pensar, Jesus se sente bem na minha casa, Ele gosta de estar lá, Ele gosta de assistir o que se faz lá, Ele gosta de assistir o que se assiste lá, Ele se sente alegre e feliz porque ali existe uma família fiel a Ele e que é a mesma coisa que é na igreja lá também. Que a gente tem essa tola ideia, né, de essa dicotomia, essa divisão. Aqui servimos o Senhor, mas em casa fazemos o que queremos. E esquecemos que o mesmo Jesus que está aqui está lá, mas nós perdemos a presença dele, a sensação da presença dele. Nós sentimos a presença dele aqui, amém? Hoje mesmo nós sentimos a presença dele maravilhosamente na oração. Irmão, você que não vem à oração, irmão, venha à oração. 1 hora só a menos, o que custa? Você acordar às 7 horas, você chega 8 horas aqui. Venha à oração, porque você
perde a presença do Senhor. Agora, nós sentimos a presença do Senhor aqui, mas sentimos a presença do Senhor na nossa casa? É a mesma coisa? Então, o que perfuma uma casa é a presença de Jesus. Agora vamos ver também que o que perfuma uma casa é a dedicação a Jesus. Porque Jesus não manifesta a sua presença gratuitamente. Ele manifesta a sua presença em resposta a uma ação nossa. E aí o que perfuma uma casa é a dedicação a Jesus. E nós vemos nesses três servos do Senhor, olha no versículo 2. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. Aqui está a honra, né? Fizeram uma ceia para o Senhor. Imagina o banquete que não deveria ser. Dependendo das posses que eles tinham. E alguns comentaristas acreditam que eles tinham algumas posses, porque quando Lázaro foi sepultado, foi um bom número de pessoas ao enterro deles, querendo dizer que ele era uma pessoa de certo modo importante. Fazem uma ceia para ele, e diz o versículo 2, fizeram-lhe ali uma ceia, Marta servia. Então nós vemos aqui Marta servindo ao Senhor, como sempre, né? Em Lucas 10 também ela está servindo. Ela é a mulher prática, então ela está ali trabalhando, talvez administrando alguns servos, a gente não sabe, mas ela estava ali cuidando da alimentação do mestre, e não só do mestre, mas dos discípulos dele, talvez cuidando das suas roupas, talvez colocando algumas roupas para lavar, cuidando de alguns objetos pessoais do Senhor, cuidando de tudo para que o Senhor pudesse se sentir bem, e pudesse se sentir tranquilo, e ser ajudado na sua parte material. A gente às vezes esquece que Jesus era homem e precisava da parte material, né? Ele era ajudado também nessa parte. Lucas capítulo 8 fala que as mulheres ajudavam o Senhor com suas fazendas, quer dizer, com o seu dinheiro, e algumas mulheres eram ricas, e elas, vamos dizer assim, bancavam o ministério do Senhor. A gente não pode esquecer que o Senhor não trabalhava, e nem nenhum dos 12 apóstolos. Então eles eram bancados por caridade, por pessoas que ajudavam. Então aqui está Marta ajudando a preparar uma refeição deliciosa para o mestre, ajudando na parte que o pessoal chama de hoje de logística, né? Cuidando do bem-estar do mestre. Marta representa as pessoas que fazem o que pode para servir o Senhor. Às vezes não tem aqueles dons ministeriais, ou de ensino, ou de pregação, mas como nós falamos lá embaixo, ajudam a obra do Senhor como podem, e Deus valoriza da mesma forma, cada um com a sua capacidade. Marta tinha esse dom de administrar, de fazer, de agir, e ela estava servindo o Senhor. A gente tem uma ideia errada, né? Por exemplo, pregar é um serviço de Deus, mas administrar a gente acha que é um serviço do mundo, mas não. Aquele que administra a igreja, o tesoureiro, o vice-presidente, os diáconos que ajudam, e todos os irmãos que limpam a igreja e que organizam tudo, é um trabalho espiritual, é um trabalho de Deus. Então Marta servindo ao Senhor com dedicação na parte material, né, do Senhor. E a gente vê aqui o segundo personagem do versículo 2, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora a gente vê Lázaro sentado à mesa com o Senhor. O que isso quer dizer? Comunhão. Lembra quando o Senhor falou para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Desfrutar uma mesa, na época antiga de Israel, significava comunhão. O que hoje para a gente às vezes é um bate-papo, uma reunião na casa de alguém, para ver um filme ou para conversar do Senhor, fazer um culto, é uma comunhão. Antigamente a comunhão era comer juntos. E aqui está o Lázaro
na mesa junto com o Senhor, e diz o texto que ele era um dos que estavam à mesa. Então nós podemos derivar que haviam visitantes, outros familiares, outros convidados, e Lázaro à mesa. E eu fico imaginando a conversa deles, eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas já imaginou eles conversando: e aí, Lázaro, como é que foi isso, rapaz? Você morreu e o mestre lhe ressuscitou? Ele: o Senhor me ressuscitou. E ali agradecendo e exaltando o Senhor, e as pessoas ainda espantadas conversando sobre aquele fato, e ali estava acontecendo uma grande comunhão dos santos com o seu mestre. Então nós vemos aqui representado, irmãos, um membro da família que buscava estar com Cristo, conversar com Ele, ouvir sua voz, sentar à mesa com Ele. É a segunda pessoa da família. Então nós até agora só vemos pessoas da família fazendo aquilo que agrada o mestre. E aí a gente vê o terceiro exemplo, que eu não vou dizer que é o mais lindo de todos, que isso quem sabe é o Senhor, né? Como a gente pode notar, para o Senhor às vezes pode ser que servir comida para Ele também seja muito importante, embora Ele tenha dito naquele dia, né: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte é sentar e ouvir a minha palavra. Mas servir o Senhor também tem a sua parte, afinal o Senhor morreria de fome? Então tudo é necessário na obra de Deus. E aqui nós vemos esse exemplo maravilhoso, no versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, ou do perfume. Meus amados irmãos, uma libra era mais ou menos umas 325 gramas. Ela estava com um pote, provavelmente de barro ou de porcelana, um pote, e com esse nardo puro. O nardo era uma especiaria que vinha da Índia, e era muito cheiroso e muito caro. O versículo 5 fala que custava 300 denários. O denário era a diária de um trabalhador. Então vamos colocar aqui, um trabalhador, vamos imaginar um pedreiro, R$100 por dia. R$100 por dia. Então bota aí 20 dias, 2.000. 2.000. Meu cérebro não está querendo raciocinar matemática agora. Então R$2.000. Agora bota aí 12 meses, 224 mil. R$24.000 que custava, e eu não multipliquei 300, eu cheguei menos que 300 ainda. Quase R$30.000, um pote com perfume. As pessoas dizem: essa mulher é louca, que loucura. E foi o que os discípulos falaram: que desperdício, podia dar aos pobres, o salário de um ano inteiro, derramar aos pés do mestre. E ela fez isso, e ela ungiu os pés do Senhor, enxugou com os seus cabelos, e a casa ficou cheia do perfume. Eu fico imaginando, irmão, esse perfume que espalhou-se pela casa, a gente pode dizer que é uma ilustração da fragrância espiritual que espalhou-se por aquela casa. Fora, né, a cegueira momentânea dos discípulos, incitados por Judas, como sempre, né? Judas é que puxou a fala aí do desperdício, e os discípulos caíram nisso. Mas quem estava ligado ali com o Senhor sentiu o aroma espiritual que exalou daquela cena maravilhosa. O que significa esta Maria, essa atitude dela? Adoração, entrega, uma adoração intensa, porque custou alguma coisa para ela. É como as pessoas gostam de falar, igrejas verdadeiras também já falaram isso, é aquela oferta sacrificial, aquela oferta que te custa alguma coisa, né?
como Davi, quando foi fazer uma oferta para o Senhor e quis um terreno, e o dono do terreno falou assim: pode ficar, rei, é teu. Não, eu quero pelo preço, porque eu não vou ofertar a meu Deus algo que não me custe nada. Então era uma oferta custosa, que envolvia o sentimento dela, a entrega dela, a devoção dela, a adoração dela ao seu mestre. Então, meus irmãos, o que perfuma uma casa é a presença de Jesus motivada pela dedicação a Ele. Aqui nós vemos uma família entregue ao serviço do Senhor, a ouvir o Senhor, estar com Ele e a adorá-lo na beleza da sua santidade. Você pode imaginar você pegar um pote de quase 30 mil reais e despejar aquele produto, não na cabeça, no cabelo, no corpo, mas nos pés do Senhor, sem se preocupar com o quanto custou para ela aquilo, e depois com o seu próprio cabelo enxugar os pés dele. Isso se chama devoção, isso se chama adoração. O que perfuma uma casa, então, é a presença de Jesus, a dedicação a Jesus. Agora vejamos o que impede uma casa de exalar o perfume da presença de Cristo e da dedicação a Ele. Será que a nossa casa está exalando esse perfume? Será que nós todos, como membros da família, estamos sentindo a presença gloriosa do Mestre lá? Ou lá para nós é um campo de batalha? É um vale de lágrimas, é um lugar de contenda, de rixa e de tristeza, de monotonia, de divisões, de distância. Como é a nossa casa? Aí nós vamos imaginar que nós estamos com esse pote, desse vaso de alabastro, como é traduzido nos outros evangelhos, estamos com esse pote na nossa mão e com a tampa nele, e a gente precisa abrir a tampa e usar ele nos pés do Mestre para que o perfume se exale na nossa casa. O que impede esse perfume de se espalhar na nossa residência, na nossa casa? Vamos ver alguns fatores. Primeiro, a falta de devoção a Deus. Você viu aqui, nós acabamos de falar da devoção de Marta, de Maria e de Lázaro, como eles agiam para com Jesus. Eu pergunto, irmãos, presta atenção, a pregação não é um discurso para ser ouvido apenas, mas é algo para mexer com a nossa vida. Se não muda a nossa vida, não teve nenhuma finalidade a pregação, foi apenas uma canção de amores. Presta atenção, se na nossa casa ninguém ora, ninguém lê a palavra e ninguém conversa sobre Deus, não tem perfume exalando, o pote está fechado. Eu vou falar de novo, se na nossa residência, os membros da igreja de Cristo, dentro da sua casa, se lá ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, e ninguém conversa um com o outro sobre Deus, e eu gostaria até que fosse mais, coisa que a gente falha muito, que é fazer o culto doméstico, que muita gente acha que é maçante. Muito bem, se não sabemos fazer um culto doméstico direito, não precisa levar meia hora, 1 hora, podemos fazer uma devoção ao nosso Deus em 10 minutos, em 5 minutos, e depois ir melhorando com o tempo. Mas se nós não buscamos a Deus em casa, a Bíblia ela fica lá e ela só sai do lugar quando é para vir à igreja, e ninguém ora, o vaso está tapado, o perfume está lá dentro, mas ninguém sente o cheiro, e a nossa casa cheira a mundo, infelizmente. Outra forma de impedir o perfume de exalar na nossa casa, a avareza. A avareza. A avareza que o apóstolo Paulo fala que é idolatria. O que é a avareza? É simples, é só fazer assim, ó. Isso é avareza. O pessoal fala que fulano é tão avarento que não dá nem tchau.
né? E eu acho engraçado que as pessoas acham isso engraçado, riem da avareza, mas a avareza, o pão-durismo, a ganância, a cobiça material, o apego às coisas materiais, para mim, é idolatria, porque as coisas materiais tornam-se um Deus para a gente. Aí você fala assim: não, pastor, claro que não, as minhas coisas são minhas coisas, Deus é Deus, tranquilo, tem certeza? Se você estivesse num culto aqui adorando a Deus num domingo à noite, todo feliz, e aí você sai daqui, né, vai dar uma olhadinha no carro, já não está muito bom, mas aí você vai lá dar uma olhadinha no carro, cadê o carro? Se foi, roubaram o seu carro. Você consegue voltar para dentro da igreja e continuar adorando a Deus com alegria? Será que você consegue? Se você não consegue adorar a Deus porque perdeu um bem material, esse bem material é seu ídolo. Ele está dominando o seu coração. E isso é tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem. E a ganância, irmão, ela impede o pote de ser aberto. Olha só, Maria gastou 300 denários para honrar o mestre. Ela não se preocupou com o custo. Mas e Judas? Olha o versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros ou denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então nós temos um homem avarento, ganancioso, cobiçoso, que não se importava em dar um centavo para o mestre e que ficou de olho na oferta da irmã. Os 300 denários da irmã ele queria que fossem para a bolsa, para que ele pudesse pôr a mão naquele dinheiro e colocar no bolso. E meus irmãos, a avareza de Judas o matou, o levou para o inferno, acabou com a sua vida. A Bíblia ela fala muito sobre a avareza, irmãos. Nós estamos vivendo uma igreja moderna que estimula a avareza, porque diz que se você for fiel, você vai receber carro importado, casa na beira da praia, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, e as pessoas, o olho fica desse tamanho. Vou servir a Deus porque eu vou ficar rico. Onde o Novo Testamento nega tudo isso. E nós vemos Judas foi para o inferno por causa disso. Acã se acabou por causa disso. Ele e toda a sua família foram apedrejados até a morte, porque quando houve a conquista de Jericó, Deus falou assim: todo o despojo, tudo que for tirado da cidade é meu, é oferta a mim. E Acã viu uma capa babilônica, uma peça de prata, e cobiçou aquilo, pegou para ele, enterrou na terra, escondeu. Só que aí Deus retirou a bênção de Israel. Israel perdeu na cidade de Ai. Josué clamou a Deus querendo saber o que estava acontecendo, e Deus falou: há pecado no meio do povo. E aí encontraram Acã, ele fez confissão e foi executado, irmãos, que na época do Velho Testamento o pecado era pago com a morte. Aí você diz assim: graças a Deus, agora está diferente. O salário do pecado continua sendo a morte, só que a morte espiritual. Acã morreu por cobiça. E Geazi? O Geazi que foi falado aqui ontem, diz a palavra que Amã, o general da Síria, ele foi até Israel para ser curado da sua lepra. Eliseu o curou, através dos 7 banhos do Jordão, lá ele foi curado. E aí ele oferece uma oferta para Eliseu, e Eliseu fala assim: não, mas eu insisto, não, eu não quero nada que é seu, nada, pode ir, vá em paz, Deus te abençoe, vá embora, não quero nada, e não recebe. E Geazi, com um olhão desse tamanho, falou assim: o quê?
O homem ofereceu uma fortuna para Eliseu, ele não aceitou nada. Mas o que é isso? Eu quero isso para mim. E foi atrás de Amã e falou: olha, o Eliseu falou para dar tal coisa, mentiu. E pegou a oferta e escondeu para si. Quando ele volta, encontra com Eliseu, Eliseu fala: de onde você foi? Ah, não, lugar nenhum, eu estava contigo quando você foi. Eu vi você mentir, eu vi você roubar, eu quero dizer para você, você vai ficar leproso. E ele ficou leproso, até a morte. Geazi, Acã, Judas e muitos outros pereceram por causa da avareza. Irmão, quando a gente fecha a mão para Deus, quando a gente fecha a mão para Deus e investe só na gente, só na nossa casa, só na nossa família, e não pensa na casa de Deus, avareza. Mas o que impede também o vaso de transbordar, de abrir, transbordar aquele cheiro? Desperdício. Desperdício. Como assim? Olha que coisa interessante. Aqui nesse texto não está, mas em Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos falam assim: que desperdício! Eles fazem essa afirmação. Que desperdício dessa mulher! Os discípulos consideraram desperdício derramar 300 denários aos pés de Cristo. Existem famílias, irmãos, nesse tempo de recessão, existem famílias cortando os gastos. Cortando os gastos. Mas a primeira coisa que se pensa em cortar é o dízimo do Senhor. Primeira coisa que os cristãos fazem: ah, não dá para dar o dízimo não. Quando a Bíblia fala que o dízimo é o primeiro. A gente não pega o dinheiro, faz tudo e depois vê se sobrou. Te pega o dinheiro, entrega a oferta para o Senhor primeiro. Depois a gente pede a Deus para abençoar o que sobrou e investir na nossa casa. Primeiro, a gente não deve gastar mais do que a gente tem. A gente não deve fazer dívida em cartão de crédito. A gente não deve ficar comprando coisas desnecessárias. A gente começa a fazer corte, o primeiro que é cortado é o dinheiro do Senhor. Aí depois a gente começa a cortar algumas coisas, mas as coisas supérfluas que a gente ama, a gente não corta, mas corta o de Deus. E quando a gente está cortando de Deus, a gente está travando o avanço da igreja. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que acham que obra na igreja é uma coisa secundária. Não é, irmão, não é. Não é não. Olha como é que essa igreja está boazinha aqui embaixo, mas olha como é que ela continua feia lá embaixo. Aqui em cima está boa, lá embaixo continua feia. E a gente não tem condição de prosseguir mais. Nós estamos sobrevivendo. Não temos mais como fazer obra nenhuma. Não temos mais como investir nada. Por quê? Porque alguns servos de Deus, trabalhadores, simplesmente não ofertam, não dizimam, não contribuem na casa do Senhor. Aí falam que é a crise. Mas a Bíblia fala para dar o dízimo e a oferta e nunca fala assim: em tempo de crise cancela. Não fala. Pelo contrário, Malaquias fala: traga os dízimos e façam prova de mim se eu não abrir a janela, não derramar uma fartura na vida de vocês. Desperdício. Sabe o que é desperdício? Gastar nosso dinheiro com coisas inúteis, vãs e supérfluas. Isaías 55 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E eu estou falando isso, irmão, falo para mim, falo para todos nós somos tentados a isso, a comprar outro celular, outra televisão, outro carro, outro isso, outro aquilo, outro vestido, outro sapato. Já viu a história das mulheres, né? Que muitas têm 100 pares de sapato em casa, e não tem nem a cara de pau, vamos dizer assim, de pegar uma bolsa, botar aqueles sapatos que não usam mais e doar. Poxa, pessoas passam na nossa porta batendo e falam: tem alguma coisa para doar? Tem não. Tem lá 300 pares de sapato que nunca mais usou, gavetas cheias de roupa que não dá nem mais para fechar a gaveta. Não sabem nem que tem mais essa roupa.
E João Batista falou, aquele que tiver duas capas, pega uma e doa. Então, irmãos, desperdiçar a vida é gastar com o que é supérfluo e cortar aquilo que é de Deus. Você quer gastar com o que é supérfluo? Isso é questão sua. Você pode gastar com o que é supérfluo, isso é questão sua. Agora, o que é de Deus não pode ser cortado. O que é de Deus é de Deus. E é para promover a obra do Senhor. Meus irmãos, irmã, você que não oferta, não dizima, trabalha, ganha dinheiro e não oferta com coisa nenhuma. Imagina se todos se comportassem como você. Vamos imaginar agora. O ar-condicionado não funcionaria. Não haveria luz à noite. Não haveria pastor para pregar. Não haveria zeladora. Não haveria nada. A verdade é essa. Ah, mas ia funcionar assim mesmo? Ia. Sem luz, sem pastor, ia, lógico, botava os irmãos para pregar. Qualquer irmão para pregar. Mas com certeza não estaria fazendo a vontade do Senhor. A obra de Deus depende do sacrifício, da oferta de cada um de nós. Que a gente possa pensar nisso. Aquela mulher pegou o salário de 1 ano, derramou aos pés do Senhor. Às vezes a gente tem dinheiro em casa guardado. Isso acontece. É raro, mas acontece. E jamais passa pela nossa cabeça entregar aquilo para Deus. Não, nunca passa isso pela nossa cabeça. Eu louvo a Deus na história da igreja de várias pessoas, algumas pessoas ricas, que doavam quase tudo para a obra do Senhor. E para ajudar também o necessitado. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4, que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que possa ajudar aquele que tem necessidade. E João fala que se nós temos os bens desse mundo, dessa vida, e vemos o nosso irmão em necessidade, e fechamos o nosso coração, nós somos mentirosos. E não amamos de verdade. Existem no nosso meio, irmãos que passam necessidade, estão precisando de dinheiro e precisando de ajuda. O amor está em doar, em ajudar, em ofertar. Um outro fator que impede a nossa casa de exalar o perfume de Cristo é a vergonha. A vergonha. Imagina Maria com um vaso de alabastro lá na mão dela, está lá o pote, é só abrir, chegar lá, mas imagina o que pode ter passado pela cabeça dela, se é que passou. Mas e se ela ficasse pensando assim, gente, o que eu vou fazer? Esse negócio custa muito dinheiro. E para que eu comprei isso? Rapaz, não precisava, mas eu comprei para ele. E eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, vão me interpretar mal, vão me censurar, vão falar mal de mim, vou ficar sem graça. E foi. Todo mundo atacou ela de uma maneira que Jesus precisou ir na defesa dela. Falar, não. Calem-se, ela me fez uma boa obra, o nome dela será guardado para sempre. Eu acho interessante que Mateus, Marcos e Lucas não falam o nome dela, aí João, 30 anos depois, como que diz assim, espera aí, uma injustiça foi feita. Jesus disse que o nome dessa mulher ficaria para a história, nenhum deles mencionou o nome, eu vou dizer quem é ela. E aí ele escreve a história dizendo quem é ela, Maria, irmã de Lázaro. Imagina se ela vai e fala assim, não, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, as pessoas vão falar mal de mim, vão me zombar. Ela nunca faria. E a mesma coisa acontece com a gente em casa. Em casa a gente tem vergonha, né? É estranho isso. Em casa às vezes dá vontade de você chamar a esposa, o marido, o filho, vamos orar? Mas você fica sem graça, não estou com coragem de fazer isso, aí fica meio sem jeito, aí não faz, e perdemos muitas bênçãos. Você sabe de uma coisa, irmão? O Espírito Santo, ele trabalha assim na nossa alma, ele fala conosco,
Quando você está em casa assim, de repente, você sente surge um pensamento assim na tua mente, chama fulano para orar, abra a Bíblia e leia o texto tal para sua família, cante um louvor, é o Espírito Santo falando, e a gente fica, não vou fazer isso, vai ver que a pessoa não vai querer, vai ficar chato, vai ficar forçado, e aí você anula a ação do Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo, você apaga o Espírito Santo. Nós temos que buscar a Deus, irmãos, em casa, não é só na igreja, na nossa casa, e a gente tem que vencer a vergonha. A última coisa que impede esse perfume de perfumar nossa casa, abrir o pote, é a falta de uma vida cristã autêntica. A falta de uma vida cristã autêntica. Ali estava um homem que não era salvo, não era crente e que desonrava o mestre, e era um apóstolo, Judas. Não era salvo, não era crente, desonrava o mestre. Nunca na vida dele a gente vê relatado que ele chamou Jesus de Senhor. Ele não se converteu, ele era falso. Da mesma forma, irmãos, nós às vezes ou somos falsos cristãos, como existe muito por aí, ou temos uma vida incoerente com a nossa profissão de fé dentro da nossa casa. Não há uma vida cristã autêntica dentro de casa. Então, dentro das casas, presta atenção, dentro dos nossos lares, muitas vezes, espero que para nenhum dos nossos passe por isso, mas muitos lares cristãos estão cheios de brigas, xingamentos, falsidade, indiferença, vingança, imoralidade, violência e maledicência. Muitas vezes a nossa casa está cheia disso. Eu quero dar um recado para os irmãos. Se o irmão andar com Deus, vai ser cada vez mais difícil assistir um filme na televisão. Se você assiste filme na TV, costumeiramente, todos os filmes que aparecem você assiste sem problema, você não está andando com Deus. Se você andar com Deus, vai ser difícil você achar um filme que você possa assistir. Você sabe o que eu estou falando, né? A imoralidade, a violência. E agora, outro dia, a minha TV, que raramente é ligada, às vezes é ligada, e foi ligada, em 5 minutos, eu vi, agora a dublação dos filmes e a legenda estão botando todos os palavrões que os americanos falam, porque o americano, ele xinga 5 palavrões em cada 10 palavras de uma frase, e a legenda e o áudio está repetindo todos os xingamentos. Então você põe uma porcaria dessa dentro da tua casa para o diabo ficar xingando dentro do teu lar, e você ainda ficar rindo, porque é comédia. Então, na comédia, a pessoa xinga, e você ouve aquilo tudo, não se incomoda, não se entristece, não se choca, não se escandaliza, assiste aquilo normalmente. A tua casa vai exalar o perfume de Cristo? Nunca, nunca. Então, meu irmão, se for necessário, acabe com a televisão. Eu mesmo era uma pessoa que gostava muito de ver filme, sempre gostei de ver filme, mas deixei isso de lado. Tudo que você gosta de fazer, que te afasta do Senhor, procure deixar de lado, joga fora, não interessa. Você tem que entrar na tua casa e imaginar que Jesus está sentado do teu lado no sofá. Quando você está vendo um filme, ele está também vendo o mesmo filme. Como ele vai olhar para a tua cara? Ele vai virar para você. Me lembro que foi feita uma peça aqui assim, mais ou menos assim, né? Acho que foi o Fabiano que fez Jesus e estava dentro da casa e não me lembro, mas ele olhava certas coisas e se decepcionava. Jesus está na nossa casa.
e nós somos servos dele. Que nós possamos abrir o pote da adoração e da devoção e deixar esse perfume maravilhoso espiritual inundar a nossa casa, de maneira que a gente tenha felicidade dentro de casa. O que Deus quer para a gente, irmão, é felicidade dentro de casa. Eu sei que algumas irmãs, o casamento é misto, eu sei disso, não dá para ser como eu estou falando, mas Deus pode abençoar e fazer você ser feliz até com seu marido ímpio. A Bíblia fala que a mulher crente santifica o marido, não é que ela salva o marido, mas que ela traz uma influência maravilhosa para o marido sente a presença de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos realmente servir a Deus integralmente, a nossa casa seja uma extensão da igreja, o culto continue lá, e mesmo com todas as dificuldades, seja de saúde, financeira, crise no matrimônio, filhos complicados, mesmo assim, a gente sempre abra o pote da adoração e da devoção e invista no Senhor, na sua obra, e que a nossa casa possa ser realmente perfumada, a nossa casa possa ser uma agência da glória de Deus. Irmão, eu já como pastor, já vivenciei várias vezes pessoas dizerem para mim assim: não dá para vir ao culto adorar a Deus com o que está acontecendo na minha casa. A pessoa que fala isso está errada, porque a gente deve adorar a Deus em qualquer circunstância. Mas eu fico imaginando o drama que as pessoas passam de ter uma casa infeliz. E às vezes são dois cristãos, um casal de cristãos, e passando por um momento tão difícil que fala: eu chego aqui na igreja já arrasado e acabado, porque lá em casa está O Senhor não quer isso para a gente. O Senhor quer que a gente chegue aqui na igreja alegre, porque a gente tem uma família abençoada, que a gente tem um casamento maravilhoso, e a gente tem filhos abençoados, a gente tem uma casa onde Jesus reina, onde o perfume dele exala, e a gente se sente bem em chegar em casa. Já viu aquele pessoal que bebe? O pessoal fica no botequim bebendo, e eu já fui, meu pai já foi dono de botequim, eu trabalhei alguns anos em bar, eu ouvia eles conversarem, falarem. Eles ficavam no bar bebendo porque não queriam chegar em casa, porque, como eles diziam, em casa era um inferno. Não, o cristão ele deve querer chegar em casa, porque em casa é um céu. Amém? Mas isso só vai acontecer se Jesus manifestar sua presença lá, e se a gente der a Ele a importância que lhe é devida, a adoração, o serviço, a comunhão com Ele. Se você estiver pensando assim: mas é porque você não conhece a minha casa, você não conhece os meus parentes, você não conhece onde eu estou. Sim, mas Jesus veio a esse mundo terrível, cruel, e Ele abençoou esse mundo com a sua presença. Onde Ele chegava, onde Ele botava o pé, se tornava um lugar abençoado, e assim pode ser na sua vida. Deus pode usar você para tornar aquela casa complicada num lugar de paz e de alegria. O perfume pode jorrar de você e exalar para todos os familiares. Irmão, a gente fica orando, pedindo: Senhor, salva minha casa, salva minha casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, além de orar também, claro, é viver a vida cristã. É viver. E viver a vida cristã quer dizer ser manso, parar de reclamar de tudo, parar de ficar de cabeça baixa, choramingando como se fosse uma pessoa infeliz e miserável, e viver a alegria do Senhor onde a gente estiver. Que aí as pessoas vão olhar para a gente, e o amor que a gente viu agora há pouco, aí as pessoas vão olhar para a gente e falar assim: opa, isso aí eu quero para mim, isso aí é bênção, eu quero esse Deus. E aí, muito mais até do que a gente apenas orar, a nossa vida vai exalar o perfume do Senhor. Então, irmão, a gente precisa viver como cristãos na nossa casa. Eu não entendo o irmão que xinga
Irmão, não pode xingar palavrão, é totalmente proibido. Eu não entendo, irmão, que vê Cidade Alerta. Crimes e mais crimes e mais crimes, e o camarada ganhando dinheiro com isso às suas custas. Você dando ibope para ele. Eu não entendo, irmão, que vê filmes violentos, filmes indecentes, imorais. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Porque senão Jesus não vai manifestar a presença dele na nossa casa, não. Pelo contrário. E a gente vai ver que nada disso que a gente curte dentro de casa vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz. Nós vamos tentar entreter a nossa alma e não vamos ter a alegria do Senhor. Alguém já disse no passado que o substituto para a alegria que o diabo criou é o entretenimento. Porque como o ser humano não consegue ser alegre sem Deus, ele criou o entretenimento, que é a diversão pela diversão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e que a nossa casa possa ser cheirosa, um lugar que as pessoas cheguem e falam: eu sinto que a paz do Senhor está aqui.